E se a única forma de salvar sua família fosse se casar com um completo estranho? Luísa estava prestes a perder tudo quando recebeu uma proposta impossível: casar com um milionário misterioso em troca de perdoar todas as dívidas do pai. Parecia simples, apenas um acordo no papel. Mas quando ela descobriu quem era o noivo, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ele era o homem que ela não conseguiu esquecer desde aquela noite meses atrás. E na primeira noite juntos, quando ela revelou ser virgem e sussurrou, "Vai devagar", tudo mudou entre eles. Fica comigo até o final porque essa história vai te surpreender. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Luísa estava terminando de arrumar a cozinha quando ouviu a voz do pai chamando do escritório. O tom carregava uma seriedade que fez seu estômago apertar. "Luísa, preciso falar com você, é urgente." Ela secou as mãos no pano de prato e caminhou até o pequeno cômodo que Roberto usava para cuidar das contas da família. Ao entrar, encontrou o pai sentado atrás da mesa bagunçada, com papéis espalhados por toda parte e o rosto entre as mãos. Quando ele ergueu o olhar, Luísa sentiu um aperto no peito. Os olhos dele estavam vermelhos. "Pai, o que aconteceu?" ela perguntou, aproximando-se rapidamente. Roberto inspirou profundamente, como se precisasse reunir coragem para falar. "Senta aqui, filha, por favor." Luísa obedeceu, sentindo as pernas fracas. Nunca tinha visto o pai daquele jeito. Eu estraguei tudo", ele começou, a voz embargada. "Ao longo dos anos fiz investimentos errados. Tentei recuperar o dinheiro, mas só piorei a situação. E com os gastos do tratamento da sua mãe antes dela falecer, as dívidas se acumularam." "Pai, quanto?" Luísa perguntou, sentindo um nó na garganta. "Muito. Mais do que conseguimos pagar em uma vida inteira." Roberto passou a mão pelo rosto cansado. "Vamos perder a casa, Luísa. Vamos perder tudo." Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com força. Melissa entrou no escritório com uma expressão furiosa. "Então é verdade?" ela praticamente gritou. "Descobri pelos credores ligando sem parar. Como você pôde ser tão irresponsável, pai?" "Melissa, por favor." Roberto tentou, mas a filha mais velha não estava disposta a ouvir. "Por favor, nada. A mamãe confiou em você para cuidar desta família e você jogou tudo fora." Melissa cruzou os braços, os olhos cheios de raiva. "E agora? O que vamos fazer?" "Existe uma solução," Roberto disse baixinho, quase num sussurro. Luísa sentiu um arrepio percorrer a espinha. Algo na maneira como o pai falou fez soar um alarme em sua cabeça. "Que solução?" Melissa perguntou desconfiada. Roberto hesitou, olhando para as filhas com uma expressão que misturava vergonha e desespero. "Um empresário, um homem muito rico ofereceu perdoar todas as dívidas. Ele vai pagar tudo e ainda fornecer apoio financeiro total para a família." Luísa franziu a testa. "Isso parece bom demais para ser verdade. O que ele quer em troca?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto desviou o olhar, incapaz de encarar as filhas. "Pai? O que ele quer?" Luísa repetiu, sentindo o medo crescer. "Existe uma condição." Ele finalmente admitiu, a voz quase inaudível. "Mas não posso simplesmente exigir isso de você. Seria injusto demais." "Fala logo", Melissa praticamente ordenou. Roberto pegou um envelope na mesa e o empurrou na direção de Luísa. Ela o abriu com mãos que começavam a suar e leu o documento. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Acordo matrimonial, perdão total das dívidas, suporte financeiro vitalício. "Não", ela murmurou, largando o papel como se queimasse. "Não pode estar falando sério." "O que é?" Melissa arrancou o documento das mãos da irmã e leu rapidamente. Sua expressão passou de confusão para choque absoluto. "Ele quer se casar com a Luísa? Que tipo de acordo medieval é esse?" "É a única saída que temos", Roberto disse, e havia tanto desespero em sua voz que Luísa sentiu vontade de chorar. "Acredite, se houvesse qualquer outra opção, eu não estaria pedindo isso." "Você não está pedindo, pai. Você está vendendo sua própria filha." Melissa jogou o papel de volta na mesa.
Isso é absurdo, é desumano. Luísa permaneceu em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Seu pai estava propondo que ela se casasse com um completo estranho para salvar a família da ruína financeira. Quem é esse homem? Ela finalmente perguntou. Seu nome é Caio Medina. Ele é dono de várias empresas, um dos empresários mais ricos do país. Roberto puxou mais papéis. Olha aqui, estas são as provas das dívidas. Os juros estão crescendo a cada dia. Em menos de 3 meses vamos perder tudo. Luísa pegou os documentos e analisou os números absurdos. Era real. Tudo aquilo era horrivelmente real. E se eu não aceitar? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Então perdemos a casa, perdemos tudo o que a sua mãe construiu conosco. Roberto segurou a mão da filha. Mas eu não vou te obrigar a nada, Luísa. Você precisa entender isso. Se recusar, vamos encontrar outro jeito, de alguma forma. Que outro jeito? Melissa ironizou. Não existe outro jeito e você sabe disso. Luísa fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Como sua vida tinha chegado àquele ponto? Como poderia existir uma decisão tão impossível? Eu preciso pensar, ela disse, levantando-se. Preciso de tempo. Saiu do escritório com as pernas bambas, ignorando os protestos de Melissa e os pedidos de desculpas do pai. Subiu para o quarto e fechou a porta, encostando-se nela, enquanto tentava controlar a respiração. Um casamento de conveniência, com um estranho milionário, para salvar sua família da ruína. Luísa deslizou pela porta até sentar no chão, abraçando os joelhos. E pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem livremente, molhando seu rosto enquanto a realidade da situação a atingia em cheias ondas de desespero e medo do futuro incerto que a aguardava. Luísa passou a noite em claro, olhando para o teto do quarto enquanto sua mente girava sem parar. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto desesperado do pai. Ouvia a voz furiosa de Melissa. Sentia o peso daquele envelope contendo uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Quando o sol começou a nascer, ela desistiu de tentar dormir. Levantou-se, lavou o rosto e desceu para a cozinha. Roberto já estava lá preparando café com gestos lentos e cansados. Não dormiu? Ele perguntou ao vê-la. Nem você, Luísa respondeu sentando-se à mesa. Roberto serviu 2 xícaras de café e se juntou a ela. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas bebendo e evitando o olhar um do outro. Pai, me conta mais sobre esse homem, sobre o Caio Medina. Roberto suspirou. Ele tem 32 anos, solteiro, construiu um império do zero. É conhecido por ser extremamente reservado e determinado. Quando quer algo, consegue. E por que ele me quer? A pergunta saiu mais amarga do que Luísa pretendia. Por que justamente eu? Isso eu não sei, filha. Ele não explicou. Apenas fez a proposta através dos advogados dele. Melissa entrou na cozinha naquele momento, ainda de pijama e com uma expressão fechada. Ainda estão discutindo essa loucura? Melissa, por favor, Roberto começou. Não, pai, isso é medieval. É como se estivéssemos no século XIX, negociando mulheres para saldar dívidas. Ela pegou uma xícara com força. A Luísa não pode aceitar isso. Simplesmente não pode. E qual é a alternativa? Luísa perguntou surpresa com a calma em sua própria voz. Perder a casa? Ver o pai na rua? Você tem alguma solução melhor? Melissa pareceu engasgar. Você está realmente considerando? Estou tentando pensar racionalmente. Luísa segurou a xícara. Não estou dizendo que vou aceitar. Só estou tentando entender todas as opções. As opções? Melissa deu uma risada sem humor. A opção é você se casar com um completo estranho, ser tratada como propriedade, abrir mão da sua vida inteira. Melissa, você não está ajudando, Roberto disse exausto. E você acha que está? Colocando esse peso nas costas dela? A discussão foi interrompida pela campainha. Os 3 se entreolharam confusos. Eram apenas 7 da manhã. Roberto foi atender e voltou minutos depois com outro envelope. É dos advogados do Caio Medina. Ele quer uma resposta até o final da semana. Luísa pegou o envelope e o abriu. Dentro havia mais documentos detalhando exatamente o que o acordo incluía.
perdão total de todas as dívidas, uma mesada mensal vitalícia para Roberto, plano de saúde completo para toda a família e uma quantia generosa depositada em conta para Melissa continuar seus estudos. Ele pensou em tudo, ela murmurou lendo os papéis. É óbvio que pensou. Ele está comprando você. Melissa arrancou os documentos da mão da irmã. Olha isso, Luísa. Ele está literalmente colocando um preço na sua liberdade. Ele está salvando nossa família, Luísa rebateu, sentindo uma raiva estranha crescer. Enquanto você reclama e critica, eu estou aqui tentando encontrar uma solução. Solução? Você se vender é solução? Chega! Roberto bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras chacoalharem. Chega! Melissa, você não tem o direito de julgar. E Luísa, ninguém está te obrigando a nada. O silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Melissa cruzou os braços, os olhos brilhando de frustração contida. Roberto voltou a sentar, parecendo ter envelhecido 10 anos de uma hora para outra. Luísa pegou os documentos de volta e continuou lendo. No final, havia uma cláusula que chamou sua atenção. O casamento terá duração mínima de 1 ano. Após esse período, qualquer uma das partes pode solicitar o divórcio sem penalizações, mantendo-se todos os benefícios financeiros acordados para a família. 1 ano. Ela teria que sacrificar 1 ano da sua vida. Pai, ela disse devagar, me mostra tudo. Todas as dívidas, todos os documentos. Quero ver exatamente o quanto devemos. Roberto hesitou, mas acabou concordando. Passaram a manhã inteira revisando papéis, calculadoras, extratos bancários. A cada número que Luísa via, o aperto no peito aumentava. A situação era ainda pior do que imaginava. Como deixou chegar a esse ponto? Ela perguntou sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. Eu tentei consertar sozinho. Cada vez que fazia um novo empréstimo, achava que seria o último, que conseguiria recuperar o dinheiro. Roberto passou a mão pelo cabelo grisalho. Depois que sua mãe morreu, eu me perdi. Tomei decisões erradas. Luísa olhou para o pai e viu não o homem forte que a criou, mas um ser humano quebrado, desesperado, carregando culpa e vergonha. Viu o homem que trabalhou a vida inteira para dar uma boa vida às filhas, que cuidou da esposa doente até o último dia, que sempre colocou a família acima de tudo. Naquela tarde, trancada em seu quarto, Luísa se permitiu lembrar. Meses atrás, Roberto conseguiu convites para um evento beneficente da empresa onde trabalhava. Ela foi relutante, usando um vestido emprestado de uma amiga, sentindo-se deslocada entre pessoas tão ricas e importantes. Foi quando o viu. Um homem alto, de terno impecável, que pareceu atravessar sua alma quando seus olhares se encontraram do outro lado do salão. Ele se aproximou, apresentou-se educadamente e conversaram por quase 1 hora. Havia uma conexão que Luísa nunca tinha sentido antes, uma química instantânea que a deixou tonta. Mas então ele recebeu uma ligação, pediu desculpas e desapareceu. Ela procurou por ele o resto da noite, mas ele tinha ido embora. Luísa passou semanas relembrando aquele encontro, aquele sorriso, aquela voz. Chegou a se sentir ridícula por não conseguir esquecer um estranho. E agora, um homem com o mesmo nome estava oferecendo salvar sua família. Mas seria realmente ele? Ou era apenas uma coincidência? Luísa olhou para o envelope sobre sua cômoda. Amanhã cedo entregaria sua decisão aos advogados. Ela iria aceitar. Não por ela, mas pelo pai que sempre a amou, pela mãe que não estava mais ali para ver, pela família que não merecia ser destruída por erros e má sorte. Deitou-se na cama, abraçando o travesseiro. Amanhã seria corajosa, mas naquela noite permitiu-se ser apenas uma garota assustada diante de um futuro incerto, deixando as lágrimas molharem o travesseiro enquanto tomava a decisão mais difícil de sua vida. 5 dias se passaram desde aquela manhã tensa na cozinha. Luísa entregou sua resposta aos advogados no 2º dia, aceitando formalmente o acordo. Os dias seguintes foram uma névoa de ansiedade e preparação emocional. Documentos foram assinados, contratos revisados, e finalmente chegou o dia do encontro pessoal com Caio Medina. Roberto insistiu em acompanhá-la.
Melissa se recusou a ir, ainda furiosa com a decisão da irmã. Na manhã marcada, Luísa escolheu um vestido simples azul marinho, prendeu os cabelos em um coque discreto e tentou controlar o nervosismo que fazia suas mãos suarem. Ainda dá tempo de voltar atrás, Roberto disse, enquanto dirigiam até o centro empresarial, onde ficava o escritório de Caio. Pai, já assinei os papéis, já aceitei. Luísa olhou pela janela. E está tudo bem. Mas não estava. Seu estômago estava embrulhado e ela sentia vontade de gritar para o pai, dar meia volta e fugir dali. Porém, manteve a compostura. Já tinha tomado sua decisão. O edifício era imponente, todo de vidro espelhado, um dos mais altos da cidade. Entraram no lobby luxuoso e foram recebidos por uma secretária elegante que os guiou até o último andar. O elevador subiu silenciosamente e Luísa contou cada segundo, tentando se preparar mentalmente para conhecer o homem com quem se casaria. As portas se abriram diretamente em uma recepção privativa. A secretária os conduziu por um corredor decorado com obras de arte modernas até uma porta de madeira escura. O Sr. Medina os aguarda, ela disse, batendo levemente antes de abrir. Luísa entrou primeiro, com Roberto logo atrás. O escritório era enorme, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Havia estantes repletas de livros, uma mesa imponente de madeira escura, poltronas de couro. E então, ela o viu. O homem estava de costas, olhando pela janela, as mãos nos bolsos da calça do terno perfeitamente cortado. Quando se virou, o mundo de Luísa parou. Era ele, o homem do evento. Senhor Castro, Caio cumprimentou Roberto com um aperto de mão firme, mas seus olhos permaneceram fixos em Luísa. E Luísa? Ela não conseguiu responder. Sua voz tinha sumido, a respiração presa no peito. Era realmente ele, o homem que a tinha fascinado meses atrás e que ela nunca conseguiu esquecer. Vocês se conhecem? Roberto perguntou, imediatamente percebendo a tensão palpável entre os dois. Nos encontramos brevemente em um evento há alguns meses. Caio respondeu, ainda olhando para Luísa. Por favor, sentem-se. Luísa se moveu no automático, sentando-se em uma das poltronas. Suas pernas estavam fracas. Roberto sentou ao seu lado, claramente confuso com a situação. Caio se acomodou atrás da mesa, os dedos entrelaçados, a postura relaxada, mas o olhar penetrante. Imagino que tenha muitas perguntas. Você sabia? Luísa finalmente encontrou sua voz, embora soasse trêmula. Quando fez essa proposta, sabia quem eu era? Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele. Sim. A confirmação foi como um soco. Por quê? Por que eu especificamente? Isso importa? Caio se recostou na cadeira. O acordo é benéfico para todos os envolvidos. Minhas razões pessoais não afetam os termos. Afetam sim, Luísa respondeu, sentindo uma coragem estranha crescer. Se vou me casar com você, mesmo que seja apenas no papel, tenho o direito de saber. Roberto olhou da filha para Caio completamente perdido. Espera, vocês dois realmente se conhecem? Luísa, você nunca mencionou isso. Porque não sabia que era relevante, ela disse, sem tirar os olhos de Caio. Conversamos por menos de 1 hora em um evento beneficente. Achei que tinha sido apenas uma conversa casual. E foi, Caio disse, sua voz neutra, até eu descobrir quem você era. E decidiu me procurar? Usar as dívidas do meu pai como desculpa para me ter? A indignação aquecia as bochechas de Luísa. Não foi desculpa, foi oportunidade. Caio se levantou e caminhou até a janela. Preciso de uma esposa por razões que não vêm ao caso. Você precisa de ajuda financeira. É uma transação simples. Transação. Luísa repetiu a palavra com amargura. É assim que vê? Senhor Medina, Roberto interveio, claramente desconfortável. Minha filha merece respeito. Se há história entre vocês, ela tem o direito de saber a verdade. Caio se virou, estudando Roberto por um momento. O Sr. Castro poderia nos dar alguns minutos a sós? Há coisas que preciso discutir com Luísa em particular. Roberto olhou para Luísa, que assentiu levemente. Ele saiu do escritório, claramente relutante, mas
respeitando o pedido. Assim que a porta se fechou, a máscara de indiferença de Caio escorregou levemente. Pode dizer o que realmente quer dizer agora, ele disse. Porque eu... Luísa se levantou, enfrentando-o. De todas as mulheres que você poderia escolher, por que justamente eu? Porque você me interessou, ele respondeu simplesmente. Me interessou? Luísa deu uma risada sem humor. Então decidiu me comprar? Não estou comprando você. Estou oferecendo um acordo mutuamente benéfico. Caio deu alguns passos na direção dela. O casamento será apenas no papel. Você terá sua liberdade, sua própria vida. Tudo que peço é que mantenha as aparências em eventos públicos quando necessário. E o que você ganha com isso? Ela perguntou desconfiada. Isso não é da sua conta. A resposta foi fria, calculada. Luísa sentiu a raiva ferver. Se vou me casar com você, tudo é da minha conta. O casamento é um acordo comercial, Luísa, não uma união romântica. Caio estava tão perto agora que ela podia sentir o perfume dele, o mesmo daquela noite meses atrás. Quanto antes você aceitar isso, melhor para todos. Então por que me escolheu? Ela insistiu, recusando-se a recuar. Se é apenas um acordo, por que não escolheu qualquer outra pessoa? Algo mudou na expressão dele. Por um breve momento, a máscara de indiferença caiu completamente, revelando algo mais profundo, mais vulnerável. Porque desde aquela noite não consegui tirar você da minha cabeça. Satisfeita? A admissão deixou Luísa sem palavras. Ela o encarou, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas tudo o que viu foi uma honestidade crua que a desarmou completamente. Eu também não consegui te esquecer, ela confessou antes de poder se conter. Caio fechou os olhos por um segundo, como se as palavras dela tivessem causado algum impacto físico. Quando os abriu novamente, a máscara estava de volta. Então temos um acordo? Luísa pensou em Roberto, nas dívidas, na casa que iriam perder. Pensou em Melissa e em sua educação. Pensou na promessa que fez a mãe antes dela morrer de sempre cuidar da família. Temos, ela respondeu, embora sentisse que estava pulando de um precipício sem saber onde aterrissaria. Ótimo. Caio voltou para trás da mesa e pegou uma pasta. O casamento será daqui a 2 semanas. Meus advogados entrarão em contato com todos os detalhes. 2 semanas? Luísa arregalou os olhos. Isso é muito rápido. Quanto mais rápido, melhor. As dívidas do seu pai estão acumulando juros a cada dia. Ele estendeu a pasta para ela. Aqui estão todos os documentos finais. Revise com atenção. Luísa pegou a pasta, suas mãos agora mais firmes. Estava realmente acontecendo. Em 2 semanas, seria a esposa de Caio Medina. Mais alguma pergunta? Ele perguntou, voltando a se sentar. Sim, ela respondeu, segurando a pasta contra o peito. Você se arrepende de ter me procurado naquela noite? Caio a estudou por um longo momento antes de responder. Não, e você? Luísa pensou na conversa que tiveram, nas risadas que compartilharam, na conexão que sentiu. Não, ela admitiu. Não me arrependo. Então talvez isso não seja tão terrível quanto você imagina. Luísa não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e saiu do escritório, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Do lado de fora, Roberto a esperava, ansioso. E então? Então em 2 semanas eu me caso, Luísa disse, sua voz soando estranhamente distante. Enquanto voltavam para casa, ela olhou pela janela e se perguntou se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida ou se de alguma forma estranha, aquele acordo impossível poderia se transformar em algo mais. As 2 semanas passaram em uma velocidade assustadora. Luísa mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Os advogados de Caio cuidaram de tudo. Documentação, agendamento no cartório, até mesmo a transferência imediata de fundos para cobrir as dívidas mais urgentes de Roberto. Melissa continuava evitando a irmã, trancando-se no quarto sempre que Luísa tentava conversar. Na noite anterior ao casamento, ela finalmente apareceu na porta do quarto de Luísa. Vim me despedir, disse ela, os braços cruzados. Melissa, não fala assim. Luísa se levantou da cama onde estava sentada. Não é um funeral. Não, porque parece. Melissa entrou e fechou a porta.
Amanhã você vai se casar com um homem que basicamente te comprou. Como quer que eu reaja? Ele não me comprou. É um acordo. Continua sendo errado. Melissa se sentou na cama, os ombros caídos. Pela primeira vez em semanas não havia raiva em sua voz, apenas tristeza. Você merecia um casamento de verdade, Lu, com alguém que te amasse, com uma festa, flores, um vestido bonito, não isso. Eu sei, mas às vezes a vida não nos dá o que merecemos, nos dá o que precisamos fazer. Isso não é justo. Não, não é. Luísa pegou a mão de Melissa. Mas vou ficar bem. É só um ano, lembra? Depois disso, posso pedir o divórcio e seguir em frente. Melissa a abraçou forte. Vou sentir sua falta. Não vou desaparecer. Vou estar aqui sempre que você precisar. Mas quando Melissa saiu do quarto, Luísa não tinha tanta certeza disso. Ela não sabia como seria sua nova vida, o que Caio esperaria dela, como funcionaria aquele casamento de fachada. Na manhã seguinte, ela acordou com o estômago embrulhado. Escolheu um vestido simples bege, nada elaborado, nada especial. Não havia razão para usar branco ou fazer qualquer tipo de produção. Não era um casamento de verdade, apenas uma formalidade legal. Roberto a levou até o cartório. No carro, ele segurou a mão dela com força. Sua mãe estaria orgulhosa da sua coragem, ele disse, a voz embargada. Ou decepcionada com minha fraqueza, Luísa respondeu baixinho. Não é fraqueza sacrificar-se pela família, é amor. Roberto apertou sua mão. Mas ainda dá tempo de voltar. Podemos dar a volta agora e esquecer tudo isso. Não, pai, já decidimos, vamos fazer isso. Quando chegaram ao cartório, Caio já estava lá, encostado em um carro preto luxuoso. Ele vestia um terno cinza escuro, impecável como sempre. Ao ver Luísa, ele se aproximou. Está pronta? Perguntou sem emoção na voz. Não, ela respondeu honestamente. Mas vamos fazer isso mesmo assim. Entraram no cartório junto com Roberto e duas testemunhas que Caio tinha trazido, funcionários dele que Luísa nunca tinha visto. A sala era pequena, fria, sem nenhum charme. Havia apenas a oficial do cartório, uma mulher de meia-idade com expressão entediada e uma mesa com os documentos. Documentos, por favor, a oficial pediu. Caio e Luísa entregaram seus documentos. A mulher conferiu tudo com rapidez profissional, preencheu alguns formulários e então os chamou para assinar. Luísa Castro e Caio Medina, vocês estão aqui para oficializar a união civil. Vamos proceder. A oficial leu alguns artigos do Código Civil com voz monótona, perguntou se ambos concordavam com o casamento e pediu que assinassem o registro. Todo o processo parecia mecânico, vazio, como se fosse apenas mais uma transação comercial sendo registrada. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Caio tirou 2 caixinhas do bolso. Luísa nem sabia que haveria alianças. Não precisava, ela murmurou. Precisamos manter as aparências. Ele respondeu baixo, apenas para ela ouvir. Caio pegou a mão esquerda dela. Estava gelada e tremia visivelmente. Ele pausou, olhando para ela com uma expressão indecifável, e então envolveu sua mão com as 2 dele por um momento, como se tentasse aquecê-la ou transmitir algum tipo de conforto. Deslizou a aliança dourada em seu dedo devagar, o metal frio contra sua pele, mas o toque dele estava quente. Sua vez, a oficial disse. Luísa pegou a outra aliança com dedos que ainda tremiam e segurou a mão de Caio. Era grande, forte, com calos que indicavam que ele não era apenas um empresário de escritório. Ela deslizou a aliança, notando como ficava perfeita, como se tivesse sido feita exatamente para ele. Eu os declaro legalmente casados, a oficial anunciou sem emoção. Podem se beijar se desejarem. Houve um silêncio constrangedor. Caio e Luísa se entreolharam. Ele arqueou uma sobrancelha, como se perguntando o que ela queria fazer. Não é necessário, Luísa disse rapidamente, sentindo o calor subir pelo pescoço. Como preferirem. Assinem aqui, aqui e aqui. Assinaram os documentos finais. A oficial carimbou tudo, entregou as certidões e assim, em menos de 15 minutos, Luísa Castro se tornou Luísa Medina. Saíram do cartório em silêncio. Roberto abraçou-a, filha com força. Os olhos marejados, sem conseguir dizer nada.
As testemunhas de Caio voltaram para o carro deles e partiram rapidamente. Vou mandar buscar suas coisas ainda hoje, Roberto disse finalmente. Tem certeza que vai ficar bem? Vou, pai, pode ir, eu ligo mais tarde. Roberto hesitou, olhou para Caio com uma expressão de aviso silencioso e então entrou no carro e foi embora, deixando Luísa e Caio sozinhos na calçada. Meu motorista vai buscar suas coisas, Caio disse. Não precisa se preocupar com isso. Obrigada, Luísa respondeu automaticamente, sentindo-se completamente perdida. Caio abriu a porta do carro para ela. Vamos, vou te mostrar sua nova casa. Luísa entrou no carro, o banco de couro macio envolvendo-a. Caio se sentou ao volante e começou a dirigir. O silêncio entre eles era denso, pesado de coisas não ditas. Então é isso, ela disse depois de alguns minutos. Somos casados. No papel, sim. E agora? Agora você se muda para a mansão e seguimos nossas vidas. Caio mantinha os olhos na estrada. Você terá seu próprio espaço, sua privacidade. Não vou interferir na sua rotina. Parece simples demais. Porque é simples. Não precisa complicar. Luísa olhou pela janela vendo a cidade passar. Estava realmente acontecendo. Ela tinha se casado com um estranho que não conseguia parar de pensar desde aquela noite meses atrás. Quando estavam quase chegando à mansão, Caio diminuiu a velocidade e estacionou em um mirante tranquilo com vista para a cidade. Virou-se para ela e, pela primeira vez desde o cartório, realmente a olhou. Luísa, ele começou, a voz mais baixa, mais íntima. Eu sei que isso tudo é estranho, mas quero que saiba uma coisa. O quê? Ele se aproximou levemente e Luísa sentiu seu pulso acelerar. Caio levantou a mão e tocou suavemente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha com uma delicadeza que contrastava com toda a frieza anterior. Eu pensei em você todos os dias desde aquela noite, ele confessou, tão perto que ela podia sentir seu ralor. Cada maldito dia. A confissão tirou o ar de Luísa. Ela o encarou, vendo a sinceridade crua naqueles olhos, e não soube o que responder. Por quê? Ela conseguiu perguntar. Por que eu te afetei tanto? Se eu soubesse, talvez não tivesse feito essa loucura toda. Caio sorriu, mas era um sorriso melancólico. Mas eu fiz, e agora você é minha esposa. Ele se afastou, tirando a mão do rosto dela, e Luísa sentiu a ausência do toque imediatamente. Voltou a dirigir, e o momento de vulnerabilidade passou tão rápido que ela se perguntou se não tinha imaginado. O resto do trajeto foi em silêncio, mas agora era um silêncio diferente, carregado de possibilidades, de palavras não ditas, de uma tensão que Luísa não sabia nomear. Quando a mansão finalmente apareceu à vista, enorme e imponente atrás de portões altos, Luísa inspirou profundamente. Sua nova vida estava começando, e ela não fazia a menor ideia do que a esperava. A mansão era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Luísa entrou no hall de entrada, seus olhos percorrendo o lustre de cristal gigantesco, o piso de mármore reluzente, as escadarias duplas que levavam ao segundo andar. Era como entrar em um mundo completamente diferente. Vem, Caio disse, colocando a mão levemente nas costas dela, guiando-a. Vou te mostrar seus aposentos. Eles subiram a escadaria da direita. O corredor do segundo andar era amplo, decorado com obras de arte que Luísa tinha certeza de que custavam mais do que a casa do pai. Caio parou em frente a uma porta dupla de madeira clara. Esse é seu quarto, ele anunciou, abrindo as portas. Luísa entrou e precisou conter um suspiro. O quarto era enorme, com uma cama king size no centro, coberta com lençóis brancos luxuosos. Havia um closet do tamanho do quarto dela na casa antiga, uma varanda privativa com vista para o jardim e uma porta que levava ao banheiro. É imenso, ela disse, sem saber o que mais falar. Você vai se acostumar. Caio encostou no batente da porta. Meu quarto fica no final do corredor. Se precisar de algo é só me chamar. Quartos separados, Luísa constatou, não sabendo se estava aliviada ou desapontada. Era o combinado. Um casamento no papel, lembra? Ele cruzou os braços. Suas coisas vão chegar nas próximas horas. Enquanto isso,
Fique à vontade para explorar a casa. A cozinha fica no primeiro andar. Há uma biblioteca, sala de estar, academia. Considere tudo isso seu também. Obrigada, ela disse formalmente, sentindo-se completamente deslocada. Caio hesitou como se fosse dizer algo mais, mas apenas acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta atrás de si. Luísa se sentou na beirada da cama absurdamente confortável e olhou ao redor. Aquilo era real. Ela estava casada, morando em uma mansão, com um homem que mal conhecia, mas que não conseguia tirar da cabeça. Passou a tarde explorando o quarto e organizando as poucas coisas pessoais que tinha trazido em uma mala. O resto viria depois. Por volta das 6 da tarde, houve uma batida suave na porta. Entra, Luísa disse. Uma mulher de meia-idade, vestida de forma simples mas elegante, entrou com um sorriso caloroso. Boa tarde, senhora Medina. Sou a Helena, governanta da casa. Vim avisar que o jantar será servido em 1 hora. O senhor Medina gostaria de saber se a senhora tem alguma preferência alimentar. Senhora Medina. Luísa ainda não tinha se acostumado com isso. Não, nenhuma preferência. Obrigada, Helena. Há algo que precise? Não, está tudo perfeito. Helena saiu e Luísa decidiu tomar um banho antes do jantar. O banheiro era mais luxuoso que qualquer spa que ela já tinha visto, com uma banheira de hidromassagem, um chuveiro enorme com vários jatos e produtos de banho caros com rótulos em francês. Tomou um banho demorado, tentando relaxar a tensão dos ombros. Vestiu um vestido simples azul claro e desceu para o jantar. A sala de jantar era formal, com uma mesa longa que poderia facilmente acomodar 20 pessoas. Caio já estava lá, sentado na cabeceira, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Senta aqui. Ele indicou a cadeira ao seu lado, não na outra ponta da mesa. Luísa se sentou e Helena começou a servir. O jantar era elaborado, salmão grelhado com legumes, arroz com açafrão, uma salada fresca. Tudo estava delicioso, mas Luísa mal conseguia comer. Não gostou? Caio perguntou, notando que ela apenas cutucava a comida. Está ótimo, só não estou com muita fome. Foi um dia longo. Ele concordou, tomando um gole de vinho. É normal estar cansada. Comeram em silêncio por alguns minutos. Luísa observava Caio discretamente. Ele era diferente aqui, em casa. Ainda tinha aquela aura de poder e controle, mas havia algo mais relaxado em sua postura. Posso te fazer uma pergunta? Ela arriscou. Claro. Por que você realmente quis se casar? Qual é o verdadeiro motivo? Caio pousou os talheres e a encarou. Questões empresariais. Alguns contratos que estou negociando exigem uma imagem mais estável. Um homem casado passa mais confiança para certos investidores conservadores. Então foi só por negócios. Foi o que eu disse no início, não foi? Ele pegou o copo de vinho novamente. Você esperava outra resposta? Luísa não sabia o que esperava. Talvez uma parte dela quisesse ouvir que havia algo mais, que aquele casamento poderia ser real. Mas era melhor assim, mantendo as expectativas realistas. Depois do jantar, Caio se desculpou dizendo que precisava trabalhar. Luísa voltou para o quarto, vestiu um pijama confortável e tentou ler um livro que tinha trazido de casa. Mas não conseguia se concentrar. As palavras dançavam na página sem fazer sentido. Eram quase 10 da noite quando ouviu uma batida na porta. Seu pulso disparou. Entra, ela disse, já sabendo quem era. Caio entrou, agora usando apenas uma calça de moletom e uma camiseta preta que marcava seus músculos. Os cabelos estavam levemente bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos neles várias vezes. Não consegui trabalhar, ele admitiu, ficando parado perto da porta. Fico pensando em você aqui, neste quarto. Luísa colocou o livro de lado. Caio, eu sei o que combinamos. Quartos separados, casamento no papel. Ele deu alguns passos em direção a ela. Mas não consigo ignorar isso entre nós. Essa tensão, essa atração. Eu também sinto, Luísa confessou, sentindo seu coração acelerar. Mas tenho medo. Medo de quê? De que isso se torne real demais. De que eu me machuque quando tudo acabar. Caio se aproximou até ficar ao lado da cama. E se não acabar?
Você mesmo disse que é só um acordo. Disse muitas coisas. Ele estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. Mas nenhuma delas muda o fato de que te desejo desde o momento em que te vi. Luísa fechou os olhos, sentindo o toque dele queimar sua pele. Quando os abriu novamente, viu a intensidade no olhar de Caio, um desejo tão puro que tirou seu fôlego. Ela começou, mas não sabia como continuar. Só me diz para parar e eu vou embora, Caio murmurou sentando na beirada da cama. Diz que não quer isso e eu respeito. Mas Luísa não conseguia dizer, porque seria mentira. Ela queria, Deus como queria. Tem algo que você precisa saber, ela disse, a voz falhando. Eu nunca... Caio franziu a testa, tentando entender, e então a compreensão apareceu em seu rosto. Você é virgem? Luísa assentiu, sentindo as bochechas queimarem de constrangimento. Eu sei que pode parecer estranho na minha idade, mas eu nunca encontrei alguém com quem quisesse... Me olha, Caio ordenou suavemente, erguendo o queixo dela. Não há nada de estranho nisso, nada. O impacto daquela revelação era visível em seus olhos. Havia algo primitivo lá, um desejo que se intensificou, mas também algo protetor, quase reverente. Isso muda tudo, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Muda como? Porque agora sei que se fizermos isso, eu vou ser seu primeiro, e isso não é algo que tomo de forma leviana. Caio acariciou o rosto dela com uma ternura que contrastava com a intensidade em seu olhar. Se vamos fazer isso, vai ser do jeito certo. Vai devagar, Luísa pediu, vulnerável, mas confiante. Por favor. Caio fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo todo o seu autocontrole. Quando os abriu, havia uma promessa ali. Vou cuidar de você, ele prometeu, sua voz rouca, mas firme. Vou fazer isso ser perfeito. Ele a beijou então devagar, suave, nada apressado. Era um beijo que prometia tudo, que falava de desejo contido, de respeito, de algo que nenhum dos dois queria nomear ainda. Luísa se entregou deixando Caio guiá-la, confiando nele de uma forma que não fazia sentido, considerando que se casaram naquela manhã. Mas sentia que podia confiar, que ele manteria sua promessa. E ele manteve. Cada toque era cuidadoso, cada carícia era reverente. Caio tirou seu tempo, garantindo que ela estivesse confortável, que sentisse prazer antes do próprio. Quando finalmente se tornaram um, Luísa sentiu uma completude que nunca imaginou ser possível. Depois, deitados lado a lado, Caio a puxou para seus braços. Luísa encostou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas aceleradas do coração dele. Não me arrependo, ela confessou. Nem eu, Caio respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Nem um pouco. Adormeceram assim, entrelaçados, e pela primeira vez desde que concordou com aquele casamento, Luísa sentiu que talvez, só talvez, aquilo pudesse se tornar algo mais do que apenas um acordo. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de rotina doméstica e momentos intensos que deixavam Luísa completamente desorientada. Durante o dia, Caio era o empresário sério, passando horas no escritório dentro da própria mansão, atendendo ligações, resolvendo problemas. Eles mal se viam, mas à noite ele ia até o quarto dela. E quando a porta se fechava, o homem frio e calculista desaparecia, dando lugar a alguém completamente diferente. Cada toque dele em seu corpo despertava sensações que ela nunca imaginou existir. Caio parecia fascinado por cada reação dela, cada suspiro, cada tremor. E ela percebia como ele ficava cada vez mais obcecado, mais intenso, como se nunca conseguisse se saciar. Você está muito quieta, Caio disse uma manhã durante o café. Já fazia uma semana desde o casamento. Luísa levantou os olhos da xícara. Desculpa, o quê? Você mal falou desde que sentamos. O que está pensando? Nada importante. Luísa, ele pousou a xícara. Podemos ser muitas coisas, mas não precisamos mentir um para o outro. Ela suspirou.
Estou tentando entender o que somos. Durante o dia, mal conversamos. À noite, ela sentiu as bochechas corarem. À noite é diferente. É confuso. Por que tem que ter uma definição? Caio se recostou na cadeira. Não podemos simplesmente ser? Porque eu preciso saber onde estou pisando, ela respondeu frustrada. E isso é só sexo. É um acordo que virou outra coisa. O que você quer de mim, Caio? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, admitiu finalmente. Só sei que quando estou perto de você, nada mais importa. E quando não estou, fico pensando em quando vou estar novamente. A sinceridade dele a desarmou. Mas antes que pudesse responder, o celular de Caio tocou. Ele atendeu, sua expressão mudando para o modo profissional instantaneamente. Preciso resolver isso, ele disse levantando-se. Nos vemos no jantar. E assim ele foi, deixando Luísa sozinha com seus pensamentos confusos e um coração que começava a sentir mais do que deveria. Mais tarde naquele dia, enquanto Luísa estava na biblioteca folheando livros, Helena anunciou uma visita. Sua irmã está aqui, senhora. Luísa correu até a sala de estar e encontrou Melissa parada no meio do cômodo, olhando ao redor com uma expressão entre impressão e desconforto. Melissa. Luísa se abraçou forte. Que bom te ver. Precisava ver como você está. Melissa respondeu, retribuindo o abraço com menos entusiasmo. Faz uma semana que mal falamos. Eu sei, desculpa, está sendo uma adaptação. Imagino. Melissa se soltou e voltou a olhar ao redor. Esse lugar é absurdo, parece um museu. É estranho mesmo, Luísa admitiu. Ainda não me acostumei. Elas se sentaram no sofá e Helena trouxe chá. Por alguns minutos conversaram sobre trivialidades. Como estava Roberto, as aulas de Melissa, a nova rotina de Luísa. Mas então Melissa ficou séria. Lu, preciso te perguntar uma coisa e quero uma resposta honesta. Claro. Você está feliz? Melissa segurou a mão da irmã. De verdade. Não me diz o que acha que eu quero ouvir. Luísa pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei se feliz é a palavra certa. Estou confusa. Às vezes acho que está tudo bem, que posso fazer isso funcionar. Outras vezes sinto que estou me perdendo em algo que não entendo. Ele te trata bem, pelo menos? Trata. Ele é... Luísa pausou buscando as palavras certas. É complicado. Durante o dia é distante, focado no trabalho. Mas à noite... À noite o quê? Melissa arregalou os olhos. Vocês estão... Você sabe? Luísa sentiu as bochechas corarem. Sim. Lu... Melissa soltou sua mão, a voz subindo. Pensei que fosse um casamento de fachada. Vocês iam ter vidas separadas. Era esse o plano, Luísa admitiu. Mas as coisas mudaram. Há algo entre nós desde aquela noite no evento. Uma atração que nenhum dos dois consegue ignorar. Atração não é amor, Melissa disse, sua voz dura. Ele te deseja, Lu. Isso não significa que se importa com você de verdade. As palavras atingiram Luísa como um soco, porque Melissa estava verbalizando exatamente o medo que ela vinha tentando ignorar. Você acha que ele está só me usando? Ela perguntou baixinho. Não sei, mas acho que você precisa ter cuidado. Melissa segurou as mãos da irmã novamente. Você sempre foi a sensível, a que se entrega de corpo e alma. Tenho medo que você se apaixone por ele e ele não sinta o mesmo. Não vou me apaixonar, Luísa disse, mas as palavras soaram falsas até para ela. Já está, não está? Melissa perguntou gentilmente. Posso ver nos seus olhos. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram passos. Caio entrou na sala parando ao ver Melissa. Melissa, ele cumprimentou formalmente. Não sabia que estava aqui. Vim ver minha irmã, ela respondeu sem se levantar. Espero que não seja um problema. Claro que não. Esta é a casa dela também. Caio olhou para Luísa. Posso falar com você um momento em particular? Luísa se levantou. Já volto, Mel. Seguiu Caio até o escritório. Assim que a porta se fechou, ele a puxou para perto, as mãos em sua cintura. Senti sua falta hoje, ele murmurou contra seu pescoço. Luísa se afastou, as palavras de Melissa ecoando em sua mente. Caio, o que somos? Ele franziu a testa.
Como assim? Minha irmã me fez uma pergunta e eu não soube responder. O que é isso entre nós? É só desejo? Você se importa comigo ou estou apenas satisfazendo suas necessidades? A expressão de Caio se fechou. De onde isso está vindo? De mim. Eu preciso saber onde estou. Preciso entender o que você sente. Eu te disse que penso em você o tempo todo. Não é suficiente? Não. Luísa sentiu a frustração crescer. Pensar em mim não significa se importar. Pode ser só obsessão, só desejo físico. E daí? Caio deu um passo para trás, sua voz esfriando. Não foi isso que concordamos? Um casamento de conveniência, sem expectativas românticas? Mas as coisas mudaram. Dormimos juntos, Caio. Eu dei minha virgindade para você. E eu te avisei que isso não mudaria nada. Sua voz estava fria agora, distante. Nunca prometi amor, Luísa. Prometi segurança financeira, respeito, cuidado. Mas amor? Não. As palavras cortaram fundo. Luísa sentiu as pálpebras arderem, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Então, o que foi ontem à noite? Quando você murmurou meu nome quando me segurou como se eu fosse importante? Era só sexo. Era prazer mútuo, Caio respondeu, mas havia algo em seus olhos que contradizia suas palavras. Não transforme isso em algo que não é. Você está com medo, Luísa percebeu de repente. Está sentindo algo e isso te assusta. Não projete seus sentimentos em mim. Ele se virou, dando-lhe as costas. Se está se apaixonando, esse é seu problema. Eu deixei claro desde o início o que isso era. A frieza dele finalmente quebrou Luísa. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Fui idiota em achar que podia ser diferente. Ela saiu do escritório sem olhar para trás. Melissa ainda estava na sala, e pelo olhar dela tinha ouvido pelo menos parte da discussão através da porta mal isolada. Vamos sair daqui, Melissa disse, pegando a bolsa. Vamos tomar um café, conversar. Você precisa respirar. Luísa concordou. Pegou a bolsa e elas saíram juntas. No carro de Melissa, finalmente as emoções transbordaram. Ele tem razão, Mel. Fui idiota. Me entreguei para um homem que deixou claro que não quer nada além de sexo. Você não é idiota por sentir. Melissa dirigia com uma mão, com a outra segurava a de Luísa. Você é humana, mas talvez seja a hora de criar distância. Proteger seu coração antes que ele te destrua completamente. Como? Luísa limpou o rosto. Moro com ele. Sou casada com ele. Então pare de dormir com ele. Volte ao plano original. Quartos separados, vidas separadas. Luísa sabia que Melissa tinha razão. Se continuasse se entregando para Caio sabendo que ele não sentia o mesmo, só se machucaria mais. Naquela noite, quando voltou para a mansão, trancou a porta do quarto. Ouviu Caio tentar abrir mais tarde, a maçaneta girando devagar, testando. Luísa, ele chamou do outro lado, abre a porta. Não, ela respondeu deitada na cama com o peito apertado. Você estava certo. Preciso manter distância. Houve um longo silêncio. Então ouviu os passos dele se afastando pelo corredor, cada som como uma despedida. Luísa abraçou o travesseiro e deixou as lágrimas caírem silenciosamente, sabendo que tinha tomado a decisão certa, mesmo que doesse mais do que qualquer coisa que já tinha sentido. Porque proteger seu coração era mais importante do que alimentar uma fantasia que só existia em sua cabeça. 2 semanas se passaram em um silêncio doloroso. Luísa manteve a porta trancada todas as noites. Durante o dia, evitava Caio o máximo possível, fazendo suas refeições em horários diferentes, passando tempo na biblioteca ou no jardim quando sabia que ele estava no escritório. Caio, por sua vez, se tornara ainda mais distante. Ele saía cedo e voltava tarde, às vezes nem dormindo em casa. Quando se cruzavam nos corredores, ele apenas acenava com a cabeça, a mandíbula travada, evitando olhar diretamente para ela. Era exatamente o que Luísa tinha pedido. Distância. Vidas separadas. Mas doía infinitamente mais do que ela imaginou que doeria. Você está pálida, Helena comentou uma manhã enquanto servia o café de Luísa. Está se alimentando direito? Estou bem, Helena. Obrigada. Mas não estava. Sentia-se exausta, emotiva e às vezes enjoada sem razão aparente.
Atribuía tudo ao estresse emocional de viver em uma casa com um homem que desejava, mas não podia ter. Na terceira semana, Luísa estava na biblioteca quando ouviu a porta se abrir. Virou-se esperando ver Helena, mas era Caio. Ele estava diferente, os cabelos desalinhados, a gravata torta, olheiras profundas, como se não dormisse há dias. "Precisamos conversar", ele disse, fechando a porta atrás de si. "Não temos nada para conversar." Luísa voltou a olhar para o livro, embora não estivesse realmente lendo. "Temos sim." Caio atravessou a sala e ficou na frente dela, forçando-a a olhar para cima. "Isso precisa parar." "O quê?" "Esse jogo de nos evitarmos, esse silêncio." Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. "Não aguento mais." "Foi você quem disse que era só um acordo," Luísa respondeu, tentando manter a voz firme. "Estou apenas respeitando isso." "Eu sei o que eu disse." Caio ergueu a voz e então parou, controlando-se. "Eu sei, e fui um idiota." Luísa piscou, surpresa. "O quê?" Caio puxou uma cadeira e sentou na frente dela, os cotovelos nos joelhos, o rosto nas mãos. Quando ergueu o olhar, havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca tinha visto. "Aquela noite do evento," ele começou, a voz rouca. "Quando te vi do outro lado do salão, algo em mim mudou. Você estava rindo de algo que alguém tinha dito, e a luz batia no seu cabelo de um jeito que te fazia parecer mágica." Luísa ficou em silêncio, mal ousando respirar. "Passei a noite inteira conversando com você, e cada minuto que passava, eu ficava mais fascinado. Você não tinha ideia de quem eu era, não estava tentando me impressionar ou conseguir algo de mim. Era genuína, verdadeira." Caio sorriu tristemente. "E quando recebi aquela ligação e tive que sair, prometi a mim mesmo que te encontraria novamente." "Mas você não encontrou," Luísa disse baixinho, "porque fui um covarde." Ele se levantou, começando a andar pela biblioteca. "Passei meses procurando por você. Contratei investigadores, revirei listas de convidados, tudo. E quando finalmente descobri quem você era, quando soube sobre as dívidas do seu pai." Ele pausou encarando-a. "Vi uma oportunidade." "De me ter," Luísa completou, sentindo uma mistura de mágoa e compreensão. "Sim, de te ter na minha vida, mesmo que através de um acordo." Caio voltou a se sentar. "Foi egoísta, manipulador, tudo o que você quiser chamar, mas eu não conseguia deixar você ir. A ideia de nunca mais te ver era insuportável. Então por que fingiu que era só negócios? Por que foi tão frio?" "Porque tenho medo." A confissão saiu explosiva. "Medo do que sinto por você. Medo de me entregar e você perceber que não sou o homem que imagina. Medo de que, quando o ano acabar, você vá embora e me deixe completamente destruído." As emoções subiram à garganta de Luísa. "Você me machucou, Caio, quando disse que o que tínhamos não significava nada." "Eu sei, e me odeio por isso." Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. "Mas significou tudo, Luísa. Cada momento com você significou tudo. Você me fez sentir coisas que nunca senti antes. Me fez querer coisas que nunca quis." "Como o quê?" "Como acordar ao seu lado todos os dias. Como ouvir você rir. Como construir algo real, não apenas um acordo de papel." Caio apertou suas mãos. "Como te amar do jeito que você merece ser amada." O coração de Luísa pareceu parar. "Você está dizendo que me ama?" "Estou apaixonado por você desde aquela primeira noite," ele admitiu, a voz quebrando. "E cada dia que passa, me apaixono mais. Quando você trancou a porta, quando começou a me evitar, senti como se estivesse morrendo lentamente." "Eu também," Luísa confessou, sentindo as lágrimas finalmente caírem. "Tentei me proteger, mas não consegui parar de te amar." "Me perdoa?" Caio levantou, puxando-a para ficar de pé também. "Pelo jeito que te tratei, pelas coisas que disse, me dá uma chance de fazer isso certo?" Luísa olhou nos olhos dele e viu verdade, medo, esperança, amor. Viu o homem por trás da máscara fria do empresário, o homem vulnerável que estava se expondo completamente. "Sim," ela sussurrou. "Te perdoo." Caio a puxou nos braços,
beijando-a com uma intensidade que tirou seu fôlego. Era diferente dos outros beijos, carregado de significado, de promessa, de amor declarado. Não vou estragar isso de novo, ele prometeu contra seus lábios. Vou passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. Só me promete uma coisa, Luísa pediu, acariciando o rosto dele. Qualquer coisa. Não foge mais. Quando tiver medo, quando as coisas ficarem difíceis, me fala, conversamos, não se fecha. Prometo. Caio beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios novamente. Sem mais mentiras, sem mais jogos. Só nós dois construindo algo real. Aquela noite, quando foram para o quarto dele, já que Luísa não queria mais dormir sozinha, foi diferente de todas as outras vezes. Não havia urgência, apenas ternura. Caio a tocou como se ela fosse preciosa, dizendo palavras de amor, mostrando com cada carícia o quanto ela significava para ele. E pela primeira vez desde o casamento, Luísa sentiu que tinha feito a escolha certa. Que aquele acordo impossível tinha se transformado em algo bonito, verdadeiro. Deitada nos braços de Caio depois, ouvindo o coração dele bater forte contra seu ouvido, ela sorriu. Nunca pensei que um casamento arranjado pudesse se tornar isso. Isso o quê? Amor de verdade. Caio a apertou mais forte. Nem eu. Mas não trocaria isso por nada. Ficaram em silêncio confortável, simplesmente aproveitando estar juntos, sem barreiras, sem medo. Luísa sentia-se completa de uma forma que nunca tinha experimentado. Foi algumas semanas depois, quando Luísa percebeu que seu ciclo estava atrasado. No início não deu muita importância, atribuindo ao estresse emocional das últimas semanas. Mas quando o atraso chegou a 3 semanas, acompanhado de enjoos matinais e uma sensibilidade estranha, ela começou a suspeitar. Uma manhã, enquanto Caio estava no escritório, ela pediu a Helena para comprar um teste de gravidez discretamente. Trancou-se no banheiro com as mãos suando, seguindo as instruções cuidadosamente. 3 minutos. Foram os 3 minutos mais longos da sua vida. Quando olhou para o teste, seu mundo parou. Positivo. Ela estava grávida. Luísa segurou o teste com mãos que não paravam de tremer. Uma mistura de medo, choque e uma felicidade inexplicável tomando conta dela. Havia um bebê crescendo dentro dela. O bebê de Caio. Como ele reagiria? Eles tinham acabado de se reconciliar, de admitir seus sentimentos. Um bebê mudaria tudo. Mas quando pensou nisso, quando imaginou uma criança com o sorriso de Caio, e talvez seus olhos, seu coração se encheu de uma alegria que ela não sabia ser possível. Ela precisava contar a ele. Agora. Saiu do banheiro e foi direto para o escritório dele, o teste ainda na mão. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Caio estava ao telefone, mas ao ver a expressão dela, desligou imediatamente. Luísa, o que aconteceu? Você está branca? Ela não conseguiu falar. Apenas estendeu o teste para ele. Caio olhou para o objeto confuso e então a compreensão bateu. Ele olhou para o teste, depois para ela, depois para o teste novamente. Você está... Ele não conseguiu terminar a frase. Grávida, Luísa completou, a voz falhando. Estou grávida, Caio. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Luísa observou o rosto de Caio, tentando decifrar sua reação. Ele olhava fixamente para o teste de gravidez em suas mãos, a expressão completamente indecifrável. Caio, ela chamou, o medo começando a crescer. Por favor, diz alguma coisa. Ele ergueu os olhos lentamente e Luísa viu que estavam brilhando. Havia emoção ali, crua e intensa. Mas então ele sorriu, um sorriso tão amplo e genuíno que iluminou todo o seu rosto. Vamos ter um bebê, ele disse, a voz carregada de admiração. Vamos ter um bebê. Antes que Luísa pudesse responder, Caio a puxou nos braços, apertando-a contra o peito. Ela deixou escapar uma risada misturada com choro, agarrando-se a ele. Você está feliz? Ela perguntou quando ele finalmente a soltou, precisando ter certeza. Feliz? Caio segurou o rosto dela entre as mãos, limpando suas lágrimas com os polegares.
Estou mais do que feliz. Estou completamente... Não tenho nem palavras, Luísa. Você me deu tudo. Seu amor, sua confiança. E agora isso. Ele colocou a mão suavemente sobre a barriga dela, ainda plana. Nosso filho. Ou filha. Luísa sorriu através das lágrimas. Ou filha. Caio a beijou com ternura. Não importa, só importa que é nosso. Que vamos ser uma família de verdade. Ele a guiou até o sofá no escritório, fazendo-a sentar com um cuidado exagerado que arrancou uma risada dela. Caio, não estou quebrada, é só uma gravidez. Mas você está carregando nosso bebê. Preciso cuidar de você. Ele se ajoelhou na frente dela, as mãos em seus joelhos. Já marcou consulta com um médico? Está tomando vitaminas? Precisa de algo? Está sentindo enjoos? Luísa riu da enxurrada de perguntas. Respira. Acabei de descobrir agora. Ainda não fiz nada disso. Então vamos fazer. Caio já estava pegando o celular. Vou ligar para o melhor obstetra da cidade e vou pedir para a Helena preparar algo nutritivo para você. Você precisa se alimentar bem, descansar. Caio. Luísa segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Calma, está tudo bem. Vamos fazer tudo isso, mas respira primeiro. Ele parou, inspirou profundamente e então sorriu. Desculpa. Estou um pouco em choque, no bom sentido. Eu também. Luísa segurou as mãos dele. Tenho medo também. Somos casados há tão pouco tempo e com tudo que passamos, vamos dar conta, Caio afirmou com convicção. Juntos, vamos dar conta de tudo. Naquele momento, Luísa soube que ele estava certo. Eles iam ficar bem. Os dias seguintes foram uma correria. Caio realmente ligou para vários obstetras, marcou consultas, encheu a casa de livros sobre gravidez e começou a planejar reformas para transformar um dos quartos em um quarto de bebê. Está sendo superprotetor, Luísa reclamou no terceiro dia, quando ele insistiu que ela não deveria subir escadas sozinha. E vou ficar pior, ele avisou, sem nenhum remorso. Luísa decidiu que era hora de contar para a família. Ligou para Roberto e Melissa, pedindo que fossem jantar na mansão. Quando chegaram, Melissa ainda estava um pouco reservada, mas cumprimentou Caio educadamente. Roberto, por outro lado, parecia mais leve, sem o peso da culpa que carregou por tanto tempo. Durante o jantar, Luísa e Caio trocaram olhares. Finalmente, ela inspirou profundamente. Pai Mel, temos uma notícia para dar. Estão se divorciando? Melissa perguntou imediatamente, a preocupação visível. O quê? Não? Luísa riu. Pelo contrário. Na verdade... Ela olhou para Caio, que pegou sua mão e assentiu encorajadoramente. Estou grávida. O silêncio durou apenas um segundo, antes de Roberto se levantar tão rápido que quase derrubou a cadeira. Grávida? Vou ser avô? Ele correu para o lado de Luísa, puxando-a para um abraço apertado. Minha menina, que notícia maravilhosa. Pai, não consigo respirar. Luísa riu, mas retribuiu o abraço com força. Roberto finalmente a soltou e se virou para Caio, estendendo a mão. Mas então mudou de ideia e o puxou para um abraço também. Obrigado, ele disse, a voz embargada, por cuidar da minha filha, por amá-la. Sei que o começo foi não convencional, mas posso ver como você olha para ela. É amor verdadeiro. É, Caio concordou, olhando para Luísa por cima do ombro de Roberto. Ela é tudo para mim. Melissa tinha ficado quieta, mas quando Luísa olhou para ela, viu emoção nos olhos da irmã. Mel? Você está feliz de verdade? Melissa perguntou. Não está fazendo isso por obrigação, por estar presa nesse casamento? Luísa foi até a irmã e segurou suas mãos. Estou feliz de verdade. Eu amo ele, Mel. E ele me ama. Sei que você tinha suas dúvidas, que estava tentando me proteger. Mas pode parar de se preocupar. Estou exatamente onde quero estar. Melissa estudou o rosto da irmã por um longo momento e então sorriu. Então estou feliz por você. Ela abraçou Luísa forte. E vou ser a tia mais incrível que esse bebê já teve. O resto do jantar foi uma celebração. Eles conversaram sobre nomes, sobre como seria o quarto do bebê, sobre planos para o futuro. Era a primeira vez que as duas famílias se reuniam de verdade.
e Luísa sentiu uma paz profunda vendo todos juntos, felizes. Quando Roberto e Melissa foram embora, Caio levou Luísa para o quarto. Ela estava cansada, mas feliz. Foi um bom dia, ela disse, deitando-se na cama. Foi perfeito. Caio se deitou ao lado dela, colocando a mão em sua barriga. Não consigo acreditar que tem uma pessoa crescendo aqui. Nossa pessoa. É surreal, Luísa concordou, colocando a mão sobre a dele. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que você é real, que esse amor é real. É muito real. Caio a puxou para mais perto. E vai ser para sempre. Os meses seguintes foram uma jornada. A barriga de Luísa cresceu, e com ela, o amor de Caio por ela só se intensificou. Ele estava presente em todas as consultas médicas, lia para a barriga todas as noites e chegou ao ponto de conversar com o bebê sobre negócios, arrancando risadas de Luísa. Nosso filho vai sair do útero sabendo fazer planilhas, ela brincou uma noite. Ou filha, Caio corrigiu beijando a barriga dela. E não tem problema nenhum em ser preparado desde cedo. Quando descobriram que era um menino, Caio ficou tão emocionado que teve que sair da sala de ultrassom para se recompor. Luísa o encontrou no corredor, os olhos vermelhos. Está tudo bem? Ela perguntou preocupada. Está tudo perfeito, ele respondeu, puxando-a para um abraço. Vamos ter um menino, Luísa, um filho, e juro que vou ser o melhor pai que ele poderia ter. Eu sei que vai, ela disse, porque era verdade. Ela via como Caio já amava aquele bebê, como já planejava o futuro, como já se dedicava completamente. No 8º mês de gravidez, Luísa estava descansando na sala quando Caio chegou do trabalho mais cedo. Ele se sentou ao lado dela, parecendo nervoso. Preciso te dar uma coisa, ele disse, tirando um envelope do bolso. O que é? Abre. Luísa abriu o envelope e encontrou um documento legal. Enquanto lia, seus olhos se arregalaram. Era a dissolução do contrato original de casamento. Todas as cláusulas, todos os termos, tudo estava sendo anulado. Caio, o que... Aquele contrato foi baseado em mentiras e manipulação, ele explicou. Foi meu jeito covarde de te ter na minha vida, mas não quero mais isso. Quero que nosso casamento seja real, baseado apenas em amor e escolha. Ele pegou as mãos dela. Quero que você fique comigo não porque é obrigada, mas porque quer. Se quiser ir embora, pode. Todo o apoio financeiro para sua família continua, sem condições. Você está me dando a chance de ir embora? Estou te dando a liberdade de escolher. Luísa olhou para aquele homem que tinha entrado na sua vida de uma forma tão estranha, que tinha sido frio e calculista, mas que tinha se revelado ser a pessoa mais amorosa e dedicada que ela conhecia. Eu escolho ficar, ela disse sem hesitação. Não por obrigação, não por dinheiro, mas porque te amo, porque quero construir uma vida com você, porque não consigo imaginar estar em outro lugar que não seja ao seu lado. Caio a beijou, e naquele beijo havia gratidão, amor, promessa de um futuro juntos. Quando o bebê finalmente nasceu, foi o momento mais intenso e bonito das vidas deles. Caio segurou o filho nos braços, as emoções transbordando, e olhou para Luísa com uma expressão de puro amor. Obrigado, ele disse, por tudo, por ter aceitado aquele acordo impossível, por ter me dado uma chance, por ter me ensinado a amar. Você me deu uma família, Luísa. Me deu tudo. Luísa, cansada, mas radiante, sorriu. Nós nos demos tudo. E era verdade. O que começou como um acordo comercial, um casamento para salvar uma família da ruína, tinha se transformado na história de amor mais bonita que qualquer um deles poderia ter imaginado. Anos depois, quando contassem para o filho como tudo começou, ele riria da improbabilidade de tudo. Mas também entenderia que às vezes o amor aparece nos lugares mais improváveis, das formas mais estranhas, e que quando é verdadeiro, supera qualquer obstáculo. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.